Destaques Netflu no ar, vamos às principais notícias do Fluminense desta sexta-feira. E todo mundo já sabe que Oswaldo de Oliveira não é mais o técnico do Fluminense, a diretoria, claro, já está no mercado em busca de um substituto. O plano A é Cuca, exatamente, que pediu o desligamento do São Paulo na última quinta-feira. Porém, segundo o site Globoesporte.com, ele não tem interesse em comandar uma equipe neste final de ano. O Cuca já voltou para Curitiba de carro com a família e vai cuidar também da saúde. A ideia dele é realmente trabalhar apenas em 2020 e o próprio empresário do Cuca, o Eduardo Duran, confirma, abre aspas, para ele. O Cuca acabou de se desligar do São Paulo, não faria sentido algum ele chegar em seguida em um clube, seja este clube o Fluminense ou o Cruzeiro, fecha aspas para o Eduardo Duran. Então o Fluminense vai ter que buscar outro nome no mercado. O Rogério Ceni, demitido do Cruzeiro, já está acertado com o Fortaleza, o Abel Braga foi anunciado pelo Cruzeiro, as opções ficam cada vez menores. E você, tricolor, qual técnico gostaria para assumir a vaga deixada por Oswaldo de Oliveira, já considerando aí Cuca e Rogério Ceni, cartas fora do baralho? Coloca aqui nos comentários. E ainda falando da demissão do técnico Oswaldo de Oliveira, ele emitiu um comunicado à imprensa nesta sexta-feira, logo depois da demissão, e alguns trechos do texto me chamaram a atenção, eu queria que vocês se atentassem. O primeiro deles, ele fala o seguinte: deixo o Fluminense hoje fora do Z4 e seguirei na torcida para que o time consiga o objetivo de permanecer na Série A. Chama atenção essa declaração do Oswaldo falando em primeira pessoa. Deixo, eu deixo. Isso desconsiderando as grandes atuações do Muriel contra o Santos no empate 1-1, na vitória sobre o Fortaleza e a sorte que acompanhou o Oswaldo nessas partidas. Não jogamos nada contra o Fortaleza e ganhamos, não jogamos nada contra o Corinthians e vencemos graças ao frango do Cássio, e o empate com o Santos, que a gente pode até considerar como heróico, levando em conta a circunstância de jogar com 2 homens a menos, ela aconteceu graças a um gol contra, um cruzamento errado do Nenê. O Oswaldo, na minha opinião, mandou muito mal. E em outro trecho também ele fala sobre a desavença com a torcida, ele xingou a torcida do Fluminense, mandou o dedo do meio para ela, e ele fala o seguinte: aproveito também para deixar claro que o meu desentendimento ontem após o jogo se deu pelo fato de 3 ou 4 torcedores passarem os 90 minutos ofendendo a minha família, algo que nunca compactuarei. Quanto aos gritos vindos da arquibancada, é algo que faz parte do futebol. Não dá pra gente saber o que os 4 torcedores falaram, com certeza estavam hostilizando o Oswaldo, mas isso não é postura de um profissional. A gente que cobra tanto profissionalismo, eu vi muita gente da imprensa detonando o Ganso e nenhum pio sobre a atitude do Oswaldo de Oliveira, na minha opinião, foi muito bem demitido. A reação de Paulo Henrique Ganso ao ser substituído pelo técnico Oswaldo de Oliveira, ela não passou despercebida pela diretoria. O Fluminense também lançou uma nota oficial nesta sexta confirmando que Ganso vai ser punido no salário. Não divulgou a porcentagem, mas isso vai acontecer. Eu entendo que um jogador profissional, por mais que ele discorde de algumas medidas do treinador, ele não pode ter uma atitude intempestiva como o Ganso teve. É uma quebra de hierarquia. Mas eu entendo, a gente precisa entender o contexto pelo qual isso foi inserido, e eu te convido para acessar o blog do Dedé Moreira no Flupress de hoje, que ele explica isso com uma clareza de detalhes muito importante. Então acessa lá o blog do Dedé Moreira, está na home do Netflu, netflu.com.br, você sabe, que ele explica exatamente o contexto pelo qual o Ganso estourou daquela maneira. Ele vinha sendo queimado sistematicamente pelo Oswaldo em detrimento de outros jogadores experientes que voltaram ao time, caso do Gilberto e do Nenê, que não jogam absolutamente nada e eram intocados pelo técnico Oswaldo de Oliveira, ex-técnico do Fluminense. Então entra lá no blog do Dedé Moreira, na Flupress, que eu acho que você vai gostar muito do texto. Enquanto o Fluminense não anuncia o novo treinador, Marcão vai comandar a equipe na partida contra o Grêmio domingo às 4 da tarde no Maracanã.
A boa notícia, né, é que o Grêmio vai vir com uma equipe mista, ou talvez totalmente reserva. Jogadores como Luan e Everton Cebolinha sequer foram relacionados pelo técnico Renato Gaúcho. Júlio César pode reencontrar o Fluminense, assim como o Luciano também, ex-jogadores tricolores. Então o Fluminense vai enfrentar uma equipe do Grêmio, já pensando no duelo com o Flamengo pelas semifinais da Libertadores, um time reserva, uma oportunidade para a gente pontuar e se afastar da zona de rebaixamento. Esses foram os destaques Netflix, que voltam na próxima terça-feira. Eu fico por aqui, um grande abraço, saudações tricolores.